18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite pra você, sintonizado com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Obrigada pela sua companhia. Muito boa noite comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação da Rádio Mix Manaus. E, gente, para o nosso programa ficar ainda melhor, só com a sua companhia, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, pode mandar tudo pra gente aqui. Comenta o que você tá achando do nosso programa também, para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Participa do 18 horas com a gente. Vale também para você que está nos acompanhando ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e segue a gente lá nas redes sociais. No @18horasnews. Trânsito. E a gente já começa para saber como está a volta para casa com Kennedson Paz. Conta pra gente, Kennedson. Vamos lá falar sobre trânsito, gente. Agora nós temos imagens pelo Centro de Cooperação da cidade. Você que nos acompanha pelo YouTube pode ter acesso a essas imagens, e você que está na rádio agora, já vamos logo sintonizar aí para sabermos como é que a gente pode voltar para casa agora em um tempo mais rápido. Pela Avenida Djalma Batista, bem em frente ao Carrefour de Flores, o trânsito começa a ficar bastante congestionado no sentido centro-bairro, para quem está chegando ali próximo ao Parque das Laranjeiras ou até seguindo em direção a Torquato Tapajós. Já na Avenida Humberto Calderaro, o trânsito está completamente congestionado, gente. Então, se vocês puderem pegar uma via alternativa, é uma melhor opção. E nas demais vias paralelas, a gente tem um trânsito fluindo normalmente, principalmente ali do lado da Arena da Amazônia. Por enquanto está tranquilo, mas a gente já tem esses dois pontos graves de retenção, então a orientação é seguir uma pista alternativa. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Com altos índices de rejeição, Wilson Lima desiste da candidatura para o Senado. Cooperativas médicas do Amazonas ameaçam greve se o governo Wilson Lima não pagar os atrasados. Em Parintins, profissionais da UTI estão há 4 meses sem receber da gestão Wilson Lima. Na segurança pública, Berlinda, em apenas 15 dias, gente, 12 policiais foram presos no estado do Amazonas. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7 aqui na Mix Manaus. Começa agora o programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 2 de março de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E começamos logo com política. O governador Wilson Lima anunciou ainda há pouco que não vai ser candidato ao Senado. Era de se esperar, afinal de contas, depois de ser apontado como o pior governador do Brasil por 2 anos consecutivos e ter os piores índices das pesquisas de intenção de voto, realmente ele parece que cedeu aí a essa realidade e acabou anunciando hoje que não vai sair candidato e vai seguir no governo do Amazonas até janeiro de 2027. Kennedson Paz, era de se esperar, a gente vendo esse panorama, esses índices e também as anotações de Flávio Bolsonaro na sexta-feira? Então, Karime, muito boa noite novamente para você, boa noite a todos que acompanham agora a nossa programação aqui no 18 horas. Essa decisão de Wilson Lima renunciar ao cargo, ela já era dada por muitos aliados como uma decisão travada como certa, gente. Isso porque até semanas passadas a gente teve aquela reunião do União Brasil Nacional lá em Brasília, onde o Wilson Lima estava junto com Antônio Rueda, os presidentes nacionais do União Brasil, e foi definido, inclusive pelo próprio presidente do União Brasil, Antônio Rueda, que estaria sendo definido naquele momento o que seria resultado da candidatura das eleições aqui no estado do Amazonas. Eu me recordo que naquela ocasião o próprio presidente Antônio Rueda tinha confirmado Tadeu de Souza, o vice-governador, como candidato à reeleição nessas eleições agora de 2026. A candidatura de Tadeu de Souza já era dada como certa e o Wilson Lima já tinha sido cravado pelo presidente como candidato ao Senado, ou seja, era algo que já estava sendo debatido tanto pela presidência nacional. Hoje o Wilson, ele disse que foi uma decisão tomada, ouvindo todo esse apoio
apoio, né, que ele tem ao lado, conversou com a família, teria conversado com alguns políticos mais aliados a ele, e ele tinha tomado essa decisão por respeito, para que pudesse dar espaço para que as pessoas que fazem parte do conjunto político dele conseguissem definir novas parcerias, novas definições para poder concorrer e ser eleito nessa próxima eleição. Mas o fato é, Karime, que sim, a gente tem dados oficiais, dados que a gente já tem comprovados, isso registrados no Tribunal Superior Eleitoral a respeito sobre as últimas pesquisas. Nessa última pesquisa Real Time Big Data, última pesquisa que foi divulgada, a gente teve o nome de Wilson Lima, ele com apenas 17% no melhor cenário, no cenário mais favorável para ele alcançou 17%, lembrando que naquele mesmo cenário, a Maria do Carmo ficava em terceiro lugar com 16%, ou seja, era praticamente um empate técnico dentro da margem de erro, e ainda dentro da margem de erro, podia ser que a Maria do Carmo naquela ocasião estaria em segundo lugar, levando aí nessa hipótese esse cenário para o Senado. E aí o que nós temos também? Nós temos a pesquisa Atlas Intel. A última pesquisa do Atlas Intel indicou 2 vezes o Wilson Lima como o pior governador do Brasil, gente. A gente tem esses dados que foram também confirmados. Naquela ocasião, o índice de rejeição do governador Wilson Lima era muito grave, era de mais de 65%. Então, tudo isso acaba pesando, né? Apenas 7% dessa última pesquisa do Atlas Intel, apenas 7% dos entrevistados, eles avaliavam a gestão de Wilson Lima como ótima ou boa. E aí, o que a gente já tinha falado, né? Esses dados que foram levantados também pelo Flávio Bolsonaro agora, nessa pesquisa de campo, que basicamente era o rascunho do que poderia ser essas alianças políticas. Exato. E nesse rascunho de Flávio Bolsonaro, que não tem um dado confirmado, sim, mas pelo menos o estimado, 80% de taxa de rejeição é algo inacreditável. É uma taxa muito alta, gente. Pra gente ter uma ideia de quão importante é essa taxa de rejeição para um marqueteiro, para um publicitário, para ele pegar ou não uma campanha eleitoral e fazer o preço, essa taxa de rejeição é fundamental. É a taxa de rejeição que vai estipular o preço e se esse publicitário vai ou não pegar a campanha, porque é muito alto. 80%. Com certeza. E além disso também, até o próprio PL naquela ocasião, só voltando a alguns capítulos para a gente ter esse contexto dessa decisão atual, porque ela vem desse contexto, né? Analisando sobre a situação do próprio PL, o PL decidiu não fazer qualquer tipo de aliança, não fazer qualquer tipo de acenos ao governador Wilson Lima, temendo que essa ligação com o governador Wilson Lima, que em muitas ocasiões apareceu ao lado do bolsonarismo, esteve ali ao lado quando o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no Amazonas, mas nesta ocasião o PL preferiu se afastar para que não prejudicasse o trabalho político que eles querem desenvolver aqui no estado do Amazonas. A gente tem também a definição de algumas ações que devem ser realizadas agora, porque com certeza essa mudança, essa decisão do Wilson Lima muda completamente os bastidores políticos. Muitas pessoas que estavam ali afoitas para que isso acontecesse, estavam torcendo bastante. Por exemplo, o caso do Tadeu de Souza. Daqui a pouco nos bastidores da política a gente vai trazer um pouco mais de detalhes a respeito sobre essas mudanças, mas de fato foi algo que surpreendeu bastante. Só para a gente trazer detalhes, nessa reunião de hoje tinha secretários, deputados, prefeitos, ex-prefeitos, foram ali pelo menos 17 deputados estaduais, 11 prefeitos presentes. A gente teve também inclusive representantes da direita, o delegado Péricles estava lá ao lado do governador Wilson Lima, estava lá também a Débora Menezes, que já é uma aliada recorrente, temos também Coronel Menezes, que na última campanha estava aliado ao governador Wilson Lima. Então temos bastante nomes nessa situação, mas o fato é que surpreendeu muita gente e entristeceu o Tadeu de Souza, mas os detalhes eu falo daqui a pouquinho, Karime. Que situação, hein? Mas tudo bem, vamos aguardar mais detalhes no bloco de política daqui a pouco com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Vamos seguir, né? Vamos seguir aqui às 18 horas com um dos assuntos mais importantes pra gente, que é a saúde. Inclusive, hoje, durante o dia, né, essa declaração
esse anúncio do governo? Esqueci, Karime, olha. Fala, não, eu esqueci. continua. Vamos continuar, que porque exatamente sobre saúde. Ele disse que ia ficar, um dos motivos que ele ficaria era justamente pelo legado que ele está deixando na área da saúde. Agora, meu amigo, você que enfrenta filas, você que teve seu filho que nasceu agora, esse ano de 2026, recém-nascido, precisou ficar na cadeira de plástico, um bercinho improvisado, porque o governo do estado do Amazonas sequer conseguiu providenciar um berço para o filho, para as crianças que nasceram agora, esse ano 2026. É sério isso, que ele vai ficar para continuar o legado da saúde. Imagina as mães que perderam os filhos, que estão na justiça até hoje, há anos, aguardando uma resposta, esperando por justiça. O que se fala para essas mães? O que se fala para as famílias que perderam seus entes queridos durante a crise de oxigênio do estado do Amazonas na pandemia de Covid? O que fala para essas famílias? Uma gestão que deixou, temos provas, deixou faltar oxigênio dentro das unidades de saúde. Sabia que ia acontecer, sabia que ia faltar oxigênio, sabia dos números da nova variante, sabia de tudo. Foi alertado pela ciência. Estivemos aqui no programa 18 horas com o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, o Gerson Orellana, aqui no programa. Ele não só falou e alertou, como disse que havia mandado, sim, que é obrigação do órgão mandar esses alertas para o Estado. E o que foi feito? Nada. Eu imagino como essas pessoas, como as pessoas que estão hoje, que precisaram ir para casa, que precisaram interromper um tratamento contra o câncer por falta de insumos. Como é que escuta uma coisa dessa? Como é que pode isso, o Kenneth? Ele falou isso mesmo. Sim, ele falou que a maior sensibilidade dele, o maior ponto de sensibilidade para ele permanecer na gestão é o trabalho que está sendo desenvolvido de uma forma muito consistente no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, nos demais hospitais daqui da nossa capital. Agora imagina, Karime, uma pessoa que está trabalhando hoje no setor de saúde, essas pessoas que estão sem receber há meses, estão até ameaçando fazer greve porque não tem um salário para sobreviver. Gente, eu não sei como é que pode, que descolamento é esse da realidade, dos números e dos fatos. Não é a primeira vez que profissionais da saúde fazem ou ameaçam fazer greve por falta de estrutura e dessa vez por falta de pagamento. A gente já noticiou aqui várias vezes essa situação de falta de pagamento, que é o mínimo. Como é que um Estado não consegue sequer honrar o pagamento dos seus profissionais e ter a cara de pau de dar calote? Gente, não tem outro nome, é um calote nas empresas terceirizadas e cooperativas. A gente vai ouvir agora um trecho dessa fala do governador, que ele fala para a imprensa que esse maior ponto de sensibilidade dele para permanecer na gestão foi por causa da saúde. Vamos ouvi-lo. E eu decido continuar a obra que foi iniciada nesse governo. Ficarei até o final do meu mandato, ficarei até o dia 5 de janeiro de 2027 para continuar trabalhando pela saúde, para continuar melhorando o estado do Amazonas, para continuar, juntamente com a Assembleia Legislativa, com o presidente Roberto Cidade e o vice Tadeu de Souza, ajudando cada prefeito que aqui está. Agora nós vamos ouvir, Karime, exatamente sobre esse assunto da saúde. Essa foi a fala que a gente acabou de ouvir, desse anúncio de que ele desistiu da campanha para o Senado. E agora a gente vai ouvir a fala dele referente à saúde, onde ele diz que vai permanecer porque quer manter esses serviços na saúde. Mas a gente não quer muito não, vamos ouvir o que ele disse. Na área da saúde, e isso pesou muito na minha decisão. Esses avanços que a gente teve na área da saúde, você vê alguém receber um transplante de fígado, de rim, dignidade a gente não inaugura com placa, a gente constrói com responsabilidade, e foi isso que foi feito até agora aqui. Então, esse compromisso com o povo, principalmente nessa área, pesou muito na hora de tomar uma decisão. Agora, quando ele fala que não inaugura hospitais com placa, Karime, me lembrou na hora
a respeito sobre o Hospital do Hemoan, que há tantos anos está com aquela placa exposta, pronto. A placa da vergonha, né? Está pronto há anos e não consegue inaugurar, não consegue finalizar e entregar para a população. Não é placa não, meu senhor, é número de leitos. Aí vai falar, nós aumentamos tantos, e o serviço? E o profissional que vai atender? E o profissional que vai trabalhar naquele leito? O senhor pagou o salário deles? O senhor honrou o compromisso com esse empresário que terceiriza esses profissionais? Não. Então, como é que vai tratar? Como é que vai cuidar desse paciente? Claro, teve, sim, o que ele mencionou, tivemos um ou outro caso. Ele fez esse transplante, isso aconteceu. E nós comemoramos, né, gente? Sim, a gente queria aqui estar dando números muito positivos na saúde do Estado. Seria um orgulho para a gente noticiar a saúde do Estado a mil maravilhas. E esse realmente é um feito, isso aconteceu. Mas às custas do quê? De crianças que nascem, não tem um berço. Gente, não tem um berço para colocar a criança, o recém-nascido, nas maternidades do estado no Amazonas. Cadeiras de plástico. Essas crianças nascem e vão ser colocadas em cadeiras de plásticos improvisadas. Essa é a dignidade que o governador falou. Pior, 5 meses sem receber, 5 meses de salários atrasados. Como que um pai ou uma mãe de família vivem 5 meses trabalhando e sem receber? Como coloca comida na mesa? Como é que paga luz, gás, telefone, colégio? Enfim, gente, é uma realidade completamente desconexa com o que de fato acontece. E agora, Karime, infelizmente a gente está falando de meses, como você acabou de mencionar, são 6 meses sem pagamento, gente. E as cooperativas médicas do Amazonas, elas dizem que já estão no limite e não tem mais dinheiro para poder pagar os profissionais. É porque é um tempo muito grande, né, Karime? São 6 meses que o governo ele não faz esses repasses. E aí o que acontece? Essas pessoas, essas empresas, elas precisam tirar do próprio bolso para poder fazer essa manutenção dos custos. E aí isso dificulta muito a vida desses profissionais e realmente essa fala, depois de todo esse cenário que a gente está vivendo, chega até a ser uma maldade com a população, com os profissionais, cruel demais. É cruel porque tá todo mundo no calote. Os médicos deram um prazo, viu, Kenneth? Agora, os médicos deram um prazo para que o governo do Amazonas pague os seus salários, gente. Paga o que deve, tá? Caso contrário, vão parar os atendimentos, aquela greve que a gente chama eu até esqueci, greve de protesto, que não para, eles continuam com os trabalhos essenciais e urgentes. Agora, você acredita que essa gestão, ela vai realmente vai honrar com o que disse? Não vai, porque é uma assinatura dessa gestão, Wilson Lima não honra nem com o que está assinado, nem com o que é acordado. Ou seja, se entrar na justiça, mesmo assim, não é garantia de receber. Porque é o que a gente noticia aqui, só entrando na justiça para ver alguma questão que está emperrada na gestão Wilson Lima andar. Bom, os profissionais, eles cansam de esperar, né? E a maioria, gente, foi embora, porque das outras vezes, desde o primeiro mandato do governo Wilson Lima, a gente já tem essa situação de colapso na saúde pública do estado do Amazonas. Nós já noticiamos aqui médicos especialistas fazendo essa greve de advertência, trabalhando ali na emergência. E de lá para cá, nós já noticiamos aqui 15 empresas que ficaram sem receber meses, sentaram para negociar, iriam receber em janeiro do ano retrasado, não receberam, não foram todas que receberam. Esses profissionais foram embora do estado do Amazonas, porque ninguém brinca de trabalhar e não receber. Com certeza, Karime Leão, e a gente está falando de um estado que é muito rico. O estado do Amazonas é rico demais, arrecadou 180 bilhões de reais nesses últimos anos e com certeza o povo não merece esse tratamento desumano, essa completa falta de respeito com a sociedade, a completa falta de responsabilidade com os gastos públicos. E a gente fala sobre uma saúde, né, Karime, que teve esse gasto de 30 bilhões de reais só para a saúde e aí ainda assim a gente tem esse cenário lastimável onde esses profissionais ficam implorando para terem direito ao básico, que é um salário do trabalhador. Cá para nós, imagina você receber 2 meses, trabalhar e não receber, 3 meses, trabalhar e não receber.
4 meses trabalhando sem receber, 5 meses trabalhando sem receber, é um absurdo, é uma falta, é uma crueldade. Chega a ser um trabalho escravo. É um trabalho escravo, porque se reclamar também ainda corre risco de ter sanções e ser desligado. 30 bilhões de reais para a saúde e não consegue fazer o básico. A estrutura da saúde pública do estado do Amazonas está em colapso há anos. Estamos pagando com a morte. Essa é a realidade. A gente está pagando com a morte a completa irresponsabilidade no gasto do dinheiro público. 30 bilhões de reais e você vai lá na ponta, não tem dipirona, não tem atadura, não tem medicamento, não tem berço para quem nasce. Os pacientes com câncer voltam para casa por falta de insumos, suspendem o tratamento por falta de insumos. 30 bilhões de reais deveriam pagar isso tudo e sobrar. Agora, os médicos ameaçam entrar em greve para conseguir receber 5 meses de repasses atrasados. Será que 30 bilhões de reais gastos só em 2025 não dava para, pelo menos, pagar as empresas, pagar esses profissionais? Bom, quem traz para a gente os detalhes a respeito desse assunto é a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite. Essa novela de atraso de salário dos trabalhadores da saúde não acaba, né? Bom, não acaba e nem fica pouca, né? Como a gente costuma dizer. A crise na saúde pública do Amazonas é a mesma desde o início do primeiro mandato do atual governo, isso lá em 2019. Antes de privatizar os hospitais, o problema do atraso salarial era a falta de dinheiro no estado. Aí, as unidades de saúde foram entregues às organizações sociais para resolver esse problema, né? Mas nada mudou. Ao contrário, mais dinheiro saiu dos cofres do estado para as empresas comandarem a saúde no Amazonas. E agora a novela ganhou mais um capítulo preocupante. As cooperativas que atuam nas unidades estaduais afirmam que estão com pagamentos atrasados desde agosto do ano passado. Sem receber, elas dizem que já não tem caixa para pagar os médicos, que agora temem levar um calote caso o governador Wilson Lima deixe o cargo para disputar o Senado. Segundo representantes das cooperativas, o medo é que uma possível troca de comando resulte em renegociação ou até mesmo na interrupção dos contratos. O reflexo já aparece nas unidades de saúde, como, por exemplo, no Hospital 28 de Agosto e no Platão Araújo também. Lá estariam operando com equipes reduzidas, o que empurra pacientes para as UPAs e para os SPAs, sobrecarregando ainda mais o sistema. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Wilker Barreto denunciou que os médicos do Hospital da Criança da Zona Sul estão há vários meses sem receber salário e podem, inclusive, paralisar as atividades já a partir de agora de março. Se nada for feito, médicos do Hospital da Criança, do Pronto-Socorro da Zona Sul, irão parar agora, dia 10 de março. Mas sabe por quê? Esses médicos que cuidam da nefrologia dos rins das crianças irão parar, senhores deputados? Porque estão desde agosto do ano passado sem receber. Para onde foi os 40 bilhões de reais de receita do governo? Para onde foi, na verdade, o dinheiro do governo? A saúde está em colapso, segurança pública está em colapso. Presidente, educação está no fundo do poço. O Wilker Barreto vai entrar com representação junto aos órgãos de controle e fiscalização, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, para que eles avaliem os contratos do governo do estado com as cooperativas. Isso é um absurdo. Médicos sem receber desde agosto do ano passado, indo literalmente por seu 8º mês, comunicando que irão parar porque não aguentam mais trabalhar sem receber. Médico também tem conta para pagar, tem família, senhores. E para finalizar, senhor presidente, a UPA Tabatinga, que ontem eu toquei no assunto, que o serviço de limpeza está indo por 5º mês sem receber, eu recebo informações agora, senhor presidente, que a enfermagem irá parar. Tá sim. A saúde do Amazonas entrando literalmente em falência.
num contraditório dos recursos que adentram. Enquanto isso, quem paga a conta é a população que enfrenta filas, atrasos e a incerteza de um sistema que para muitos já está em estado gravíssimo. Volto com vocês. Está faz tempo em colapso. Nunca é demais lembrar que assim que o governo Wilson Lima assumiu o primeiro mandato, o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, Mário Viana, assim que o Wilson Lima assumiu, ele foi para Brasília pedir intervenção federal na saúde pública do Estado, porque em 2 anos o governo já deixou as unidades desabastecidas de EPIs, de insumos básicos. A situação já era precária antes da gente entrar na pandemia. Imagina depois. Essa situação da saúde está caótica aqui em Manaus. Se essa é a realidade aqui no estado, aqui em Manaus, como o Wilker Barreto, deputado estadual, falou, imagina no interior, que ele citou Tabatinga, mas eu vou citar um outro exemplo, Parintins. Os profissionais que atuam na UTI do Hospital Regional Joffre de Matos Cohen, eles foram às ruas depois de ficar 4 meses sem receber salário. Gente, 4 meses sem receber salário. Como é? De novo, como é que põe comida na mesa? É esse legado, tá? 4 meses. É esse legado que o governo quer defender e diz que é, assim, a maior... Quer manter, né? Quer manter, e o maior legado da gestão dele. Tá aí. 4 meses sem receber. É o retrato do abandono, né, Kenneth? Com certeza. A gente já tinha falado sobre a UPA de Tabatinga. O deputado Wilker Barreto já tinha denunciado esse cenário lá pela UPA de Tabatinga. Além também sobre a falta de salário, a estrutura precária da UPA de Tabatinga. E agora a gente está falando da UTI lá do Hospital Regional Joffre de Matos Cohen. E com certeza é muito revoltante. Gente, enfermeiros e técnicos da unidade de terapia intensiva estão sem receber desde novembro. Gente, faz muito tempo, mas eles continuam trabalhando por esse compromisso com a vida da população de Parintins. Muita gente toma essa iniciativa, Kariminha. Sim. Cara, eu vou porque os meus pacientes precisam de mim. Eu já vi muita gente falando isso. E parece tão patife que a gestão parece que conta com esse compromisso profissional. É patife isso, chega a ser cretino contar com essa postura profissional do médico, que não tem coragem de deixar os pacientes à toa morrer sem assistência. E também heróico esse tipo de atitude. Com certeza. Porque é o que mantém muitas unidades aqui da capital funcionando. Eu vou falar de medicina tropical. O Centro de Medicina Tropical só está em pé, só está atuando pelo trabalho, pela dedicação dos profissionais que trabalham lá. Agora, é aquela história, né, Kenneth? Só até quando é possível sobreviver? Até quando é possível trabalhar sem receber o salário? Bom, conta de luz foi cortada. Pra mim já é um milagre. 6 meses já é um milagre a pessoa tá sobrevivendo. Lá agora, nessa realidade de Parintins, 4 meses. Gente, se você atrasa o pagamento da sua conta de luz, uma semana, alguns dias, já vem ali um aviso, vamos cortar a sua energia. Se o consumo baixar também, eles já vão lá para ver se tem alguma coisa errada. Qualquer coisa diferente, eles já vão lá e o corte de energia é certo. Agora imagina 4 meses. A pergunta que não quer calar, né, que todo mundo quer saber, né, quem é que vai se responsabilizar por esse caos na saúde pública? Quem traz os detalhes pra gente é Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, existe alguma providência, alguma ação concreta a respeito desse assunto? O governo do estado já se pronunciou, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime, Kennethson e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, até o momento, o governo do Amazonas, a gestão, né, da saúde e a secretária Nayara Maksud, assim como o governador, permanecem calados diante da situação caótica no município de Parintins. Parintins é o município polo, a segunda maior cidade do nosso estado, e assim como a situação que está acontecendo aqui na nossa capital, Karime, como a gente acabou de acompanhar aí na reportagem da colega da Udineia Araújo, que trouxe pelo menos 6 meses de profissionais sem receber os seus pagamentos, lá em Parintins a situação é bem parecida. A gente está falando de enfermeiros intensivistas que atuam nas unidades de terapia intensiva, assim como os técnicos de enfermagem e auxiliares que estão há pelo menos 4 meses sem receber
os pagamentos. São, pelo menos, Karime, 30 profissionais estariam aí nessa situação. As informações que nós recebemos é que esses profissionais, a última vez que eles teriam recebido foi em outubro do ano passado, né? E de lá pra cá, a situação só piorou. Você imagina, Karime, você passa tantos meses sem receber. Já passaram a virada do ano, já passou o carnaval. E aí a gente sabe, quando janeiro chega um somativo. Chega todo, né? Exatamente. Material escolar. IPTU, IPVA. As contas de dezembro, né, gente? De Natal, de Réveillon, os presentes. As contas de dezembro vão vencer todas em janeiro e acumula tudo. E essas contas, elas realmente não esperam. E a gente está falando, Karime, dessa vez, de profissionais que atuam ali na linha de frente para salvar pacientes que estão em estado grave ou gravíssimo, né? Pacientes que realmente estão ali à beira da morte e que estão numa UTI, lutando para sobreviver. E aí, Karime, cansados de toda essa situação, esses profissionais resolveram cruzar os braços e fizeram ali um protesto de forma pacífica em frente à unidade hospitalar Joffre Cohen, lá no município de Parintins, porque eles afirmam que estão sem receber os seus pagamentos. Eles são contratados também de uma empresa terceirizada. Vale a gente reforçar que essa situação, né, de terceirizar, quarteirizar a saúde pública no Amazonas também já chegou ao interior do estado, e eles afirmam, Karime, com propriedade, de que a cooperativa na qual eles foram contratados não tem recebido os repasses do governo do Amazonas, né? Inclusive a gente conversou com o enfermeiro Israel Vieira, ele que é enfermeiro intensivista, e ele falou, Karime, que esse impacto no atraso dos pagamentos em um período marcado aí por despesas extras, como a gente acabou de citar, como as festas de fim de ano, compra de material escolar, torna o trabalho deles subhumano, né? A gente está falando de pais e mães de família que estão ali lutando realmente para colocar o pão de cada dia na mesa, mas eles estão ali para cobrar providências e principalmente a regularização dos seus pagamentos por parte do governo do estado. Vamos conferir aí o que disse o Israel Vieira, ele que é enfermeiro intensivista lá do município de Parintins. Nós estamos fazendo essa reivindicação aqui de uma forma pacífica. Os funcionários da UTI Parintins, né, que é sediada no Joffre Cohen, porque nós estamos passando por momentos abusivos referente aos nossos direitos trabalhistas. Vamos completar 4 meses sem receber nossos salários, e não é somente 4 meses, já se vem arrastando essa situação de atraso, já vai se completar 4 anos. Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, fazendo nossa assistência aos pacientes que não tem nada a ver com esse descaso do governador. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, como a gente ouviu aí a fala do enfermeiro Israel Vieira, a população, infelizmente, não tem nada a ver com o descaso do governador do Amazonas, Wilson Lima, mas é a população que, infelizmente, acaba pagando esse pato, é a população que acaba pagando com toda essa situação. A gente começou o programa 18 horas dessa segunda-feira com, mais uma vez, o governador parece até que ele debocha da população quando ele afirma mais uma vez que um dos pontos que fez ele desistir foi o seu principal legado na saúde. Que legado é esse que a gente vem vendo, que cada vez mais a situação na saúde pública no Amazonas só piora, Karime? Outro município que também vem sofrendo bastante com o descaso do governo do estado é o município de Tabatinga, na região do Alto Solimões. Esse é um município, Kennedson Paz, que a gente já trouxe as denúncias aqui várias vezes no programa 18 horas, porque os servidores da saúde estão mais uma vez passando pelo atraso de pagamentos. Eles estavam há pelo menos 4 meses sem receber, eles receberam 2 meses e aí tiveram uma mudança de gerência e agora eles voltaram a ficar nessa situação outra vez, sem receber nenhum centavo. O trabalhador paga a conta, a população paga a conta e o governo do Amazonas permanece calado diante de tanto descaso, diante de todo esse colapso. Comemorando, na realidade, né? O que hoje a gente viu no anúncio do governo, ele estava comemorando e falando da saúde como legado, como principal fator que fez ele ficar, que fez o governador renunciar a uma possível
possível candidatura para Senado Federal e ficar até janeiro de 2027. Foi exatamente a saúde, mas como que você fala isso para um profissional que está há meses sem receber salário? Como que você fala isso para as famílias que estão aí agora, hoje, gente, tô falando de hoje, não precisa falar aí de muito tempo atrás não, hoje, 2 de março de 2026, as famílias que estão lutando com seus entes, seus filhos, esposas, mães, num hospital, se está internado, ótimo, que beleza, mas a gente sabe que não tem papel higiênico, que não tem pessoal da limpeza, que não tem alimentação correta, que faltam insumos básicos, que não tem, por exemplo, um básico que eu ouvi um dia desse também, poxa, não tem nem lençol, não tem como, não tem a menor estrutura para atender esse paciente. Aí comemora isso e de novo, as pessoas enlutadas. A gente tem que aqui dar o nosso respeito, passar a nossa solidariedade às pessoas que perderam seus entes queridos, às pessoas que perderam mãe, pai, filho, nessa situação caótica que virou a saúde do estado do Amazonas. Vou lembrar aqui que a gente já colocou aqui no programa, inclusive lá, Nathalie, lembra o padre que na missa ele falou mortes evitáveis da gestão Wilson Lima, não coloque para Deus, foi vontade de Deus, mortes evitáveis por irresponsabilidade de gestão do governo do estado. Ou seja, a gente só pode aqui prestar nossa solidariedade a quem está escutando isso e precisa da saúde pública, não é? Com certeza, Karime, vale a gente reforçar que nessa terça-feira, né, a Assembleia Legislativa volta aos trabalhos, às sessões, e a gente espera, né, que realmente os nossos parlamentares, os deputados estaduais que ali estão e representam o povo, possam repercutir essa situação caótica da saúde pública no Amazonas e mais uma vez reforçar essa cobrança ao governo do estado, já que eles não respondem. Infelizmente, Nathalie, hoje muitos deles estavam no palanque junto com o próprio governador Wilson Lima, aplaudindo toda essa situação. O próprio presidente da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, que é a principal pessoa que ouve todas as demandas que os parlamentares levam para a Lean, ainda assim parece ser um problema alheio à realidade deles, porque isso não os afeta, isso não os incomoda, isso não os sensibiliza. E ao que parece, todos eles são coniventes. Vai ficar do jeito que está, mas enfim, estamos aqui seguindo cobrando, seguimos com os microfones abertos para o governo do estado do Amazonas, para que dê seu posicionamento, pelo menos fale um cronograma de quando vai acertar as contas com essas empresas terceirizadas ou com essas cooperativas que contratam os médicos aqui no estado do Amazonas. Nathalie Moraes, muito obrigada pelas informações. Você está ouvindo 18 horas. E agora a gente fala sobre mais uma área, né, Carinho? Mais uma área que tá complicado. Vamos falar sobre segurança pública do estado do Amazonas, que ganha mais um capítulo grave da gestão do governador Wilson Lima. Em apenas 15 dias, 12 policiais militares foram presos aqui no estado. E nesse sábado, o diretor do presídio da própria Polícia Militar do Amazonas foi preso aqui em Manaus. Não Fala tem, sério. gente. Aí não tem como tampar o sol com a peneira. É fato. Aconteceu sábado agora. Foi o Major Galeno Edmilson de Souza Jales, responsável pelo núcleo prisional da Polícia Militar do Amazonas. Antes disso, a gente falou dos números. Antes disso, gente, no dia 20, 2 deles, um policial militar e uma policial civil, foram presos numa operação que investiga um suposto núcleo político ligado ao Comando Vermelho do estado do Amazonas. No dia 24, 3 policiais militares da Ativa foram presos suspeitos de tentar roubar 1 tonelada de drogas de criminosos durante uma ação no Rio Negro, no Amazonas. No dia 26, tudo em fevereiro, gente, 6 policiais militares foram presos em flagrante quando desembarcavam de uma balsa com quase 3 quilos de droga, avaliados em mais de 53 milhões de reais. E agora, dia 28 de fevereiro, o major da PM, Galeno Edmilson de Souza Jales, foi preso suspeito de facilitar a saída de policiais presos das unidades prisionais. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Odineia, explica pra gente melhor essa história.
Bom, a prisão do Major Galeno Edmilson de Souza Jales, que é o responsável pelo núcleo prisional da Polícia Militar do Amazonas no sábado passado, foi porque o Major é suspeito de permitir que 23 policiais presos saíssem da cadeia sem autorização judicial. Durante uma vistoria de rotina na semana passada no núcleo prisional da PM no bairro Monte das Oliveiras, os presos não estavam no local. A maioria voltou depois, no caso 17, mas o estrago já estava feito. E a pergunta que fica foi: como eles saíram? Para o especialista em segurança pública, Coronel Amadeu Soares, essa situação toda é praticamente o fundo do poço. Isso praticamente é o fundo do poço. Você chegar numa unidade prisional e não encontrar os presos, a guarda ser presa em flagrante por conta da saída dos presos, né? E o comandante ter sua prisão preventiva pedida pelo Ministério Público e acatada pelo juiz. Agora, também é preciso dizer que aquele presídio militar é um presídio que não tem estrutura adequada. Já passou da hora de terem feito um presídio militar ali adequado para o cumprimento dessas penas por parte desses policiais, né? Isso daí também precisa ser dito. O presídio militar adequado, segundo o Coronel Amadeu Soares, que já foi secretário de Segurança do Amazonas, deveria ter sido entregue em 2023, mas até hoje não saiu do papel. Já se vão aí quase 8 anos de governo e o projeto foi encaminhado, tramitado até 2023, mas infelizmente não sai do papel, e isso daí precisa ser tomado providências também. É claro que isso não isenta a culpa de ninguém, mas também é preciso colocar isso no contexto, que o atual governo, infelizmente, não fez o presídio militar. A decisão da prisão preventiva do diretor da cadeia militar foi assinada pelo juiz plantonista Luiz Alberto Nascimento Albuquerque, que apontou forte impacto social e risco às investigações. Enquanto isso, o comando da PM anunciou medidas administrativas, mas não explicou quantos deveriam estar detidos e nem como essa liberação aconteceu. Com esse caso, sobe para 12 o número de policiais militares e civis presos aqui no Amazonas em apenas 2 semanas, envolvidos em suspeitas que vão de ligação com a facção criminosa até a tentativa de roubo de drogas. Quando quem deveria garantir a lei vira manchete policial, o que se vê não é caso isolado, né? É o retrato de um sistema em colapso e com graves consequências para toda a população. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Manaus vai ser polo de parceria com a Interpol, Organização Internacional da Polícia Criminal. O governo federal anunciou que o Brasil formalizou a parceria com a Interpol para fortalecer o combate ao tráfico transnacional de drogas e ao combate organizado na América do Sul. O programa vai ter como base principal o escritório regional da Interpol em Buenos Aires, na Argentina, onde ficarão sediadas as equipes de especialistas. Aqui no Brasil, o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, aqui em Manaus, vai funcionar como polo complementar com foco na segurança da região amazônica e do enfrentamento aos fluxos ilícitos das áreas fronteiras. O Brasil será o principal financiador da iniciativa. Agentes selecionados entre os quadros da Polícia Federal e das forças policiais parceiras da região participarão do programa. Os profissionais serão recrutados pela Interpol e atuarão de forma integrada com o intercâmbio permanente de dados e inteligência. E entre as prioridades estão o mapeamento e o monitoramento contínuo das rotas do tráfico de drogas e de atividades criminosas relacionadas especialmente na Amazônia, onde a extensão territorial favorece a atuação de organizações transnacionais. 18 horas. Previsão do tempo. E agora vamos saber a previsão do tempo com Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Kennedson Paes, e para todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no 18 horas. Iniciamos a semana com uma segunda-feira bastante nublada aqui na nossa capital. Amanhecemos o dia ali com a temperatura na casa dos 25 graus. Chegamos até os 32 e sem previsão de chuva nessa segunda-feira. Já para a terça-feira, segundo o Climatempo, a previsão é que o tempo permaneça da mesma forma, só que um pouquinho mais quente, viu, Kennedson Paes? Isso porque a temperatura deve chegar até a casa dos 34 graus. O dia deve amanhecer nublado. Ao longo do dia, o sol deve aumentar ainda mais, mas ao que tudo indica, a terça-feira promete ser um dia daqueles de calorão, Karine. Mais um dia, né? Mix
O mês de março começa com uma boa notícia para quem depende do transporte público em Manaus. A tarifa do Vale Transporte passou a custar R$5 e já começou a valer desde este domingo, reduzido R$1 o valor pago pelos usuários. E quem traz os detalhes pra gente é Rodrigo Soares. Boa noite, Rodrigo. A medida foi anunciada no início de fevereiro e, segundo a administração municipal, tem como objetivo recuperar o número de passageiros no transporte coletivo. O Sinetran, Sindicato de Transporte das Empresas de Passageiros do Amazonas, disse que a queda na demanda de passageiros tem impactado diretamente as contas do sistema, aumentando a necessidade de subsídio para manter os ônibus em circulação. A expectativa é que o reajuste do valor estimule principalmente os trabalhadores que dependem do benefício concedido pelas empresas, como explica o gerente operacional do Sinetran, Tárcio Marques. Com essa redução, a gente pretende recuperar parte das empresas que foram perdidas, acabaram migrando aí, principalmente para a modalidade em dinheiro, e essa perda aí teve uma significativa, de 12% de queda do nosso passageiro transportado. Então, parte a gente pretende recuperar justamente com essa alteração de tarifa. Desde abril de 2025, a tarifa cheia do transporte coletivo na capital é de R$6. Mas quem pagava em dinheiro ou usava o cartão Passa Fácil já tinha desconto de R$1, pagando R$5. Para os estudantes que não têm gratuidade, o preço permanece em R$2,50 mediante a apresentação da carteira estudantil válida. Já os beneficiários do Cadastro Único, o CAD Único, terão direito a uma tarifa social de R$4,50, como explica Fábio Byron, gerente de bilhetagem do Sinetran. Existe mais uma diferença tarifária. Todas as tarifas são R$5, tanto o comum quanto o Vale Transporte. A meia passagem continua R$2,50 e o do CAD Único é R$4,50, que tem um desconto aí de 50 centavos. A Prefeitura informou que o prazo para implementação é de até 60 dias, tempo necessário para emissão do cartão eletrônico Passa Fácil Social, que vai controlar esse benefício. Até lá, os usuários do CAD Único continuam pagando R$5 por passagem. Novas orientações sobre cadastramento e emissão do cartão social devem ser divulgadas nos próximos dias. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. E hoje a política tá pegando fogo aqui em Manaus, o estado do Amazonas. Nathalie Moraes e Kenneth Sampaio juntos com política pra gente novamente. Vamos lá, Nathalie. O vereador Sargento Salazar confirmou a pré-candidatura dele para deputado federal pelo Partido Liberal. Ele declarou apoio à professora Maria do Carmo ao governo do estado do Amazonas. Isso foi tudo ontem, na caminhada que teve no domingo, é isso? Mais uma vez, boa noite, Karime, Kenneth e a todos os ouvintes. Karime, ao longo do dia, desse domingo, em todo o Brasil, tiveram vários manifestos em todo o Brasil, para pedir aí o impeachment do presidente Lula, e a queda do Alexandre de Moraes. E, Karime, em todo o Brasil, isso deu muito furdunço e aqui em Manaus não foi diferente. Virou palanque político, falas agressivas. Inclusive, Salazar disse que o Wilson Lima tinha que estar preso, né? Rasgou o verbo, não é muito diferente do que ele faz ali nas redes sociais, mas dessa vez, além de mais uma vez, marcar o Wilson Lima como seu arquirrival, o Salazar também confirmou em entrevista que ele vai sim, disputar uma vaga para deputado federal. Quem comemora isso aí é Alfredo Nascimento, porque com a chance do Salazar se eleger, ele já puxa, o Alfredo Nascimento, que é uma figurinha carimbada aqui no Amazonas, mas é uma figurinha carimbada que tá bem esquecida. Vale a pena a gente frisar, Kenneth Sampaio, e muita gente diz que ele tá ali surfando nessa onda da direita para tentar retomar aí ao poder. E aí, durante essas declarações feitas ali durante o manifesto Acorda Brasil, ele confirmou o apoio à pré-candidata Maria do Carmo, que também foi confirmada como a candidata da direita ao governo do Amazonas aqui no nosso estado, oh meu Deus do céu, professora Maria do Carmo, a empresária e professora Maria do Carmo. Eu separei inclusive aí um trechinho da fala dura do vereador Sargento Salazar sobre esse assunto. Vamos conferir aí um trechinho. Fora Lula, fora Toffoli e fora Alexandre de Moraes. E fora o Wilson Lima, que é uma imundice, acabou com o Amazonas. Eu vim aqui também não só falar fora Lula, fora Alexandre de Moraes e fora Toffoli. É fora o Wilson
18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí um trechinho da fala do vereador Sargento Salazar. Kennedson Paes, muita gente reclamava assim da ausência do Salazar nesses movimentos ligados à direita. E ontem foi uma das poucas vezes que ele realmente resolveu colocar a cara a tapa, respondeu as perguntas da imprensa que estava ali presente. Inclusive ele negou qualquer quebra, qualquer racha com a bancada da bala aqui no Amazonas, e ele disse que a direita está mais unida do que nunca. Só que hoje isso aí meio que ficou no ar, porque a gente ouviu o Salazar dizendo que o governador é o pior governador do Brasil, que inclusive ele deveria estar preso. Só que 2 dos seus aliados estavam hoje lá no anúncio do Wilson Lima, onde ele afirmou que ele está desistindo, que ele não vai para o Senado, que ele vai continuar no governo do Amazonas. E eu tô falando aí da Débora Menezes, deputada estadual do PL, e o delegado Péricles. E eles não estavam sozinhos, tinha mais gente da direita por lá, né, Kennedson? Kennedson, traz pra gente mais esses bastidores. Afinal de contas, estamos falando do anúncio de hoje do governador Wilson Lima, dizendo que não vai ser candidato ao Senado Federal e que vai continuar governador até o fim do mandato, que é em janeiro de 2027. Daí, nesse assunto, tinham vários apoiadores, como você falou, pessoas que talvez não deveriam estar tão alinhadas com ele e estavam lá foi hoje, no fim da tarde, inclusive Tadeu de Souza, que estava, de repente, esperando ali ser o atual vice, né? O futuro governador interino, né? Todos estavam, porque ele saiu de aliado do prefeito Davi Almeida, voltou a ser aliado lá do governador Wilson Lima, a gente estava aguardando, esperando ser aí um governador interino, que não aconteceu. Conta mais, né? Como é que ficou ali a situação de Tadeu de Souza, Kennedson Paes? Não ficou, né? Não ficou, Karime Leão, e ainda pegou um fora na frente de todo mundo, né? E foi um puxão de tapete muito sério na frente de toda a população amazonense. E ficou escrachado. Dele, né, ficou escrachado para a imprensa de modo geral que ele não deu aval pro Tadeu de Souza ser candidato ao governo. E aí me faz lembrar aquele período lá de dezembro, quando o Tadeu de Souza criticou a gestão do governo Wilson Lima. A gestão dele, né? A gestão que ele é vice, que ele também é vice. Tá. Só que naquela ocasião disse que o Amazonas tinha rios de pó, disse que as forças de segurança do estado não conseguiram controlar e reprimir o crime organizado no estado. Isso é uma realidade que todo mundo sabe. E agora o Wilson Lima vem com a sua cartada final, ou seja, falou e agora chegou o momento da minha vingança. Praticamente foi isso, não dá pra falar outra coisa senão vingança. Porque a gente tem o presidente nacional do União Brasil colocando, atestando, falando que vai ser o cara, Tadeu de Souza, candidato à reeleição, e agora o Wilson Lima chega na cara dura pra dizer que nunca conversou com o Tadeu de Souza. É algo super estranho, gente. Porque você trouxe esse bastidor, não é nem bastidor, você trouxe essa informação pra gente aqui no 18 horas. Teve esse encontro, teve essa fala. E o Wilson Lima agora continua no governo, mas também não apontou nenhum nome que eles apoiariam para ser aí candidato ao governo do estado, não é? E até essa falta de informação é informação, Karime, porque assim, pela reação, gente, a gente tá falando sobre reação física. Certo. A reação de Tadeu de Souza, ficou claro que ele foi surpreendido. Se ele não foi surpreendido, ele não tinha superado até aquele momento de subir no palanque. Porque enquanto o Wilson Lima falava que ficava, a cara do Tadeu de Souza desmoronou. Não só dele, né, Kennedy? São muitos secretários, muitos apoiadores, prefeitos, todo mundo ficou com cara meio, sabe? Vai ver que O cara tinha máquina pública na mão, então, né, esse é um movimento natural, que o governador, depois de 2 mandatos, ele tente disputar uma vaga para o Senado. É o que acontece. E ele está indo fora da curva, respondendo aí as pesquisas que mostram que, pelo 2º ano consecutivo, ele é o pior governador do Brasil. 80% de rejeição, segundo as anotações de Flávio Bolsonaro. E aí, essa falta de capital político inviabiliza qualquer forma de campanha. E para que o Wilson Lima ele conseguisse chegar no Senado, ele precisava do PL. E aí o Flávio foi lá e disse: não,
E aí é o que acontece, né, gente? A gente vai seguir acompanhando porque muita coisa ainda vai rolar e muitas definições ainda vão acontecer. Tem mais análise? Tem tempo, tá todo mundo querendo saber. Tem tempo, mas pois é, vamos lá. A gente tem também vários outros candidatos, inclusive prefeitos do interior do estado do Amazonas, que já estavam conversando com o próprio Wilson Lima. Aí agora, nesse cenário que houve esse momento de Wilson Lima dar um passo atrás, agora surgem as possibilidades para novas alianças serem formadas. E aí a gente consegue visualizar que temos os três principais candidatos. Agora na disputa é essa. Nós temos o senador Omar Aziz, candidato ao governo do estado, temos Maria do Carmo e temos o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Prefeito de Manaus, Davi Almeida, dependia muito, isso na visão de muitos analistas, dependia muito do Wilson Lima para poder se consolidar nessa campanha para o governo do estado do Amazonas. Nesse cenário, eles estão brigados. Houve, inclusive, perguntas novamente a respeito sobre isso, sobre as acusações que o prefeito falou a respeito do Wilson Lima. Inclusive aqui no 18 horas. Hoje o Wilson Lima foi muito contundente e aparentemente ficou com raiva dessa pergunta, não superou ainda e disse que se for para questionar alguma coisa a respeito sobre as investigações, tem que questionar na justiça, acompanhando o devido processo legal. Então, aparentemente está com raiva ainda, a relação não é boa. Temos a informação de que esposas de muitas pessoas foram demitidas. Então, ou seja, a situação está complicada nesse momento. Tá pegando fogo e a eleição nem começou, hein, gente? Eu separei até uma aspa que ele disse que o acordo dele não é com Tadeu, não é com ninguém, que o acordo dele é com o povo do Amazonas e que ele foi eleito 2 vezes o governador mais votado da história do Amazonas e é que por isso que ele tomou essa decisão aí de honrar esse compromisso. Será que é isso só mesmo? Só que nos bastidores dizem que já está sendo costurado uma parceria com o senador Omar Aziz. Omar Aziz seria essa pessoa que o Wilson Lima, no momento final, vai dizer que vai apoiar o governador, o senador Omar Aziz. Para candidato. Nos bastidores se fala muito sobre isso, de que já está definido que ele vai apoiar o Omar Aziz. Vamos continuar acompanhando, né, gente? Vamos, gente. Amanhã tem mais repercussão. Dependendo do acordo, muita coisa muda. Ou não, né? Vamos lá. Muito obrigada, Kenneth Paz e Nathalie Moraes. 18 horas. Esporte. E agora a gente falando de esporte aqui no 18 horas, exato. A Karine vai dar continuidade. Começamos com o campeonato amazonense. Parintins e Amazonas empataram em 0-0 na tarde desse domingo no estádio Francisco Garcia, lá em Rio Preto da Eva, pela última rodada do grupo do Barezão 2026. O resultado garantiu Parintins a vice-liderança da chave e vantagem no play-off do segundo turno. Ainda pelo estadual, em jogo movimentado lá no Gilbertão, em Manacapuru, Princesa dos Solimões e Nacional empataram em 2-2. O Leão abriu o placar com Hernande Brocador e Tubarão virou com Max e Jean Torres e Silas deixou tudo igual no fim. No clássico paulista, Palmeiras venceu São Paulo no Morumbi. O Verdão foi superior, controlou o meio de campo e ampliou a boa fase na competição. E pela final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio derrotou o Internacional na Arena do Grêmio e abriu vantagem para o jogo de volta. E no Maracanã, Fluminense e Vasco da Gama empataram pela semifinal do Carioca. Muito vascaíno chorou. O Vasco marcou ali com Robert Renan e o Fluminense igualou com o Paulo Henrique Ganso de pênalti. Fechando com o giro, o Novo Horizontino surpreendeu o Corinthians ao vencer por 1-0 e garantir a vaga na final do Campeonato Paulista. 18 horas. 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou algumas das resoluções para as eleições gerais de 2026. As regras vão orientar as condutas de partidos políticos, candidatas, candidatos, eleitoras e eleitores durante o pleito desse ano. Entre as principais alterações propostas está a que contempla as pesquisas eleitorais. A resolução passa a exigir declaração formal do estatístico responsável pela pesquisa. O estatístico terá que atestar seu vínculo com a entidade e comprometer-se com a manutenção de documentação auditável e declarar ciência das sanções aplicáveis em casos de falsidade ou conivência com pesquisas fraudulentas. Essas medidas estão entre as contribuições recebidas da sociedade durante as etapas de consulta e audiências públicas da Justiça Eleitoral e que mostram o compromisso coletivo com o aprimoramento
andamento do processo eleitoral e revelam elevado grau de engajamento da sociedade pela transparência na busca do fortalecimento do processo eleitoral e da democracia no país. 18 horas. 7:02, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta amanhã. Boa noite, um beijo. Boa noite, Kennethson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.